Campinas. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h06. Bom dia para você que está chegando ou já está ligadinho aqui na CBN Campinas, acompanhando o CBN Campinas desta quinta, 10 de abril de 2025. Como a gente estava falando sobre a dengue, né? E aí a Raquel Stuck também comentou a questão da síndrome respiratória, né? Que tem sintomas às vezes muito parecidos com os sintomas de dengue. E nós já estamos com a campanha de vacinação contra a gripe já em andamento. A cidade de Piracicaba vacinou 4.038 pessoas nos 2 primeiros dias da campanha. A vacinação começou na segunda-feira e, por causa da grande procura, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar o horário de atendimento em algumas unidades a partir de hoje. As unidades básicas do Caxambu, Centro, Vila Resende, Novo Horizonte e Parque Piracicaba vão funcionar com sala de vacina aberta até mais tarde, das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Nas demais unidades, a vacinação segue normalmente das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. A meta do município, aliás, de todos os municípios, imunizar 90% dos grupos prioritários. Em Piracicaba, isso representa cerca de 159 mil pessoas. Estão nessa lista crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, profissionais da saúde, educação, grávidas, pessoas com doenças crônicas, entre outros. A vacinação é gratuita, não precisa de agendamento e está disponível nessas unidades. Basta apresentar documento com foto, carteira de vacinação e cartão do SUS. A cidade também já começou, inclusive, a imunizar idosos que vivem em instituições de longa permanência. O dia D da campanha, que aí é para todo o Brasil, está marcado para o dia 10 de maio. Ainda não há uma data definida para o fim da vacinação, já que o Ministério da Saúde pode ampliar o público-alvo conforme a meta for atingida. A vacina contra a gripe é segura e evita casos graves, internações e mortes. E aí tem aquele público-alvo, né, que a gente sempre traz, de pessoas acima de 60 anos, as crianças, pessoas com comorbidades, doenças crônicas, né, Felipe, que precisam estar atentas aí para essa imunização. Só na região de Campinas são mais de 243 mil pessoas com doenças pré-existentes que já podem, então, tomar a dose contra a gripe. Na região de Piracicaba são quase 70 mil, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica. E aí, né, quando a gente fala nesses públicos, né, de doenças já pré-existentes, são aquelas que têm problemas respiratórios, são cardíacas, problema renal, né, ou diabetes. Exato, obesidade também, ou tem aí pressão alta, são características, né? A pessoa tem que se cuidar de qualquer forma, né? Ainda mais nesse momento em que tem a questão do clima, da temperatura, tem dos vírus circulando, né? Tudo isso impacta com certeza na saúde desse público, mas também de quem tem uma vida saudável. E a gente vai conversar com o Dr. Silvio Giopato, que é cardiologista, conectado aqui com a gente, para trazer um pouquinho dessas orientações, porque às vezes a gente dá uma relaxada também, né, doutor Silvio? Quer ficar mais encolhido, digamos, evitando algumas atividades, né, com mudanças repentinas, por exemplo, do tempo, e quais são, né, os impactos realmente, né, dessa soma de fatores para a nossa saúde. Olá, Sandra, Felipe, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar na companhia de vocês e abordando um tema extremamente importante, porque nós vivemos um momento que a gente poderia dizer de uma tempestade perfeita se forma, né, à nossa frente, principalmente para os pacientes com fatores de riscos, com predisposição para doenças coronarianas, para doenças cardiovasculares, em especial as doenças coronarianas, porque elas têm muita relação com o clima, com o estilo de vida, com o que nós ingerimos, com o tipo de alimentação e com infecções que estão, agentes biológicos que estão circulando no nosso meio. E com certeza, e certamente essas pessoas de maior risco, né, com fatores de risco para as doenças cardiovasculares, em especial as coronarianas, estão sob maior risco,
porque tudo vai se juntar agora. Frio que chega, alimentação que passa a ser menos saudável, porque as pessoas vão procurar alimentos mais calóricos, alimentos que deem mais reserva energética, elas param de fazer atividade por causa do frio. Tudo bem que ainda não estamos sentindo ondas de frio, mas devem se aproximar, então as pessoas ficam menos ativas, comem mal, ficam menos ativas e expostas a agentes biológicos que estão circulando, como dengue, zika, chikungunya, covid, enfim. Agora nós temos uma salada de frutas de agentes biológicos circulando e tudo isso pode ser um gatilho para o desencadeamento de eventos cardiovasculares como o infarto, que é a doença que mais mata no mundo todo. E aí as pessoas que têm predisposição a doenças, por exemplo, cardíacas, né, em contato com esses vírus, acabam sendo mais suscetíveis às gravidades? Sim, Sandra. A doença, né, o infarto, vamos falar especificamente do infarto e do AVC também entra nesse conjunto. Na base dessas doenças tem uma doença chamada aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias. E é uma doença de fundo inflamatório. Quando nós contraímos alguma infecção, seja viral, seja bacteriana, o nosso organismo fica inflamado de maneira sistêmica. E essa inflamação pode precipitar os eventos cardiovasculares, como o infarto e o AVC. Portanto, as pessoas que têm doença coronariana já conhecida ou pertencem ao grupo de risco, hipertensos, diabéticos, obesos, sedentários, aquelas pessoas com história familiar de doença coronariana, são pessoas que estão sob maior risco. Elas têm que se prevenir. Vocês acabaram de falar da vacina, é uma arma extremamente importante para nos proteger de contrair a infecção viral, que ela por si só pode ser causa de graves complicações, pneumonias, enfim, e também o infarto. Então, é fundamental que as pessoas procurem as unidades de saúde e que se vacinem, porque elas vão estar se protegendo duas vezes, contra a infecção viral e contra uma complicação dessa infecção, que pode ser até o infarto. Agora, a questão dos hábitos, né, de vida, e a gente tem que fazer um exercício diário também, mentalmente, para manter uma vida mais saudável, né, ou manter a rotina de exercícios, né, ou buscar iniciar essa atividade para melhorar o funcionamento do nosso organismo. Exato, Sandra. A atividade física, ela é fundamental para o ser humano, né? A nossa qualidade de vida, a nossa longevidade tem relação direta com a atividade física. Portanto, o hábito de praticar atividade física, ela nos dá proteção contra as doenças cardiovasculares, em especial o infarto, o AVC, e esses hábitos saudáveis de caminhada, bicicleta, natação, nos protegem dessas doenças, minimizam os riscos. Portanto, nós temos que sair daquela zona do sedentarismo e do comportamento sedentário. O sedentarismo é aquela pessoa que não faz atividade física regular, ou seja, ela só faz as atividades próprias do dia a dia. Nós precisamos mudar isso, precisamos fazer com que essas pessoas vão para as academias ou para os parques, fazer as suas caminhadas, enfim, pelo menos 30 minutos por dia, para que a gente seja fisicamente ativo. E um outro aspecto importante é o comportamento sedentário, que é tão perigoso quanto o sedentarismo. É quando nós substituímos toda e qualquer atividade física do dia a dia por alguma facilidade tecnológica. Um exemplo, quando você troca uma escada normal pela escada rolante, quando você troca uma escada normal pelo elevador, quando você deixa de ir à padaria comprar o seu pão, ao invés de ir a pé, você vai de carro. Tudo isso é o comportamento sedentário e que se soma à falta de atividade. E aí, chegando o frio, as pessoas vão ficar ainda mais sedentárias e piorando o seu comportamento, tanto sedentário como de hábitos alimentar.
por isso que lá no começo da nossa entrevista eu falei se acerca sobre nós uma tempestade perfeita. E aí eu fiquei, quando falar de alimentação nessa época, né, o quanto somos tentados até pelo período da Páscoa mesmo, né? Pois é. Em que existe a confraternização, né, familiar, né, e o chocolate também, né, doutor? Tem alguma orientação específica sobre esse alimento? Olha, como todo alimento deve ser consumido de maneira parcimoniosa, se bem que os preços atuais vão obrigar as pessoas a comer bem pouco chocolate, né? É verdade. Esse aspecto. Bom, mas vamos ao tipo de alimento especificamente. É lógico que quando você tem um alimento hiper gorduroso, hiper calórico, com muito açúcar, isso aumenta o risco de você piorar o controle do diabetes. Os alimentos hipergordurosos, eles também contribuem para o nosso estado de inflamação. Portanto, essas pessoas que têm doença cardiovascular, né, a aterosclerose, são pessoas que já têm um fundo inflamatório mais aguçado do que aquelas outras pessoas que não têm essa doença. Quando elas ingerem alimentos hipercalóricos, uma feijoada, por exemplo, carnes muito gordas, o chocolate, tá? Em excesso, também pode contribuir para aumentar o estado pró-inflamatório dessa pessoa. E se ela já tem um gatilho, né, se ela já tem uma predisposição, pode sim aumentar o risco. Mas sempre lembrando, são quantidades copiosas desses alimentos que acabam nos induzindo, levando a esse risco. É lógico também outro aspecto, se isso é rotina, né, a pessoa tem como rotina se alimentar com alimentos hipergordurosos, hipercalóricos, hiperprocessados, né, aqueles alimentos prontos, as lasanhas prontas, esses alimentos têm alto teor de carboidrato, alto teor de gordura, alto teor de sal. Tudo isso contribui para aumentar o risco cardiovascular da população em geral, mas principalmente das pessoas que têm fatores de risco já pré-existentes. Doutor Silvio Giopato, cardiologista, conversando aqui com a gente, e agradeço imensamente pela disponibilidade e espero termos outras oportunidades, doutor Silvio. Sandra, foi um prazer estar com vocês. Espero que realmente tenhamos outras oportunidades. Isso é sempre importante, né? Contribuir para a sociedade, para que a sociedade tenha uma vida mais saudável e mais longeva. É a nossa intenção. Muito obrigado. Obrigada, doutor. 10h19.